Na vastidão da antiga Mesopotâmia, um homem de origens humildes desafiou reis, uniu povos e construiu o primeiro império da história. Por volta de 2334 a.C., na fértil região entre os rios Tigre e Eufrates, nasceu o Império Acadiano, o primeiro grande império da humanidade. Liderado por Sargão, um líder visionário, ele uniu povos de línguas e culturas diferentes, acádios e sumérios, sob um único governo. Por quase 2 séculos, o império dominou a Mesopotâmia, o Levante e partes do Irã, deixando um legado de inovações administrativas, comércio vibrante e cultura rica. Mas, como todas as grandes potências, ele enfrentou desafios que o levaram ao colapso: secas devastadoras, revoltas internas e invasões implacáveis. Sargão da Acádia não nasceu rei. Segundo a lenda registrada, ele era filho de uma sacerdotisa, abandonado em um cesto no rio, resgatado por um jardineiro e criado com humildade. Mas o destino tinha outros planos. Sargão tomou o poder na cidade de Kish, derrubando seu rei e fundando a cidade de Acádia, que seria a capital de seu império. Com inteligência militar e carisma, ele conquistou 34 cidades-estados sumérias, como Uruk e Ur, unificando a Mesopotâmia pela primeira vez. Sargão criou uma administração centralizada, com governadores leais e um exército permanente, inovações que marcaram a história. Unir acádios e sumérios foi uma façanha sem precedentes. Essas duas culturas tinham línguas, tradições e deuses próprios. Os sumérios, com sua escrita cuneiforme e cidades como Ur, eram mestres da agricultura e da religião. Os acádios, seminômades, eram guerreiros habilidosos. Sargão soube equilibrar essas diferenças. Ele respeitou os templos sumérios, mas instalou governadores acádios nas cidades conquistadas. Criou uma identidade imperial, com a língua acádia como elo comum, e promoveu casamentos mistos entre elites. Esse império multicultural foi um marco, mostrando que a diversidade podia ser uma força, não uma fraqueza. Entre os séculos 24 e 22 a.C., o Império Acadiano viveu seu apogeu. Sob Sargão e seus sucessores, como Naram-Sin, o império se estendeu da costa do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Cidades como Babilônia e Assur prosperaram como centros de comércio, conectando rotas de cedro do Líbano, cobre de Omã e lápis-lazuli do Afeganistão. A arte acadiana floresceu, com estelas gloriosas como a de Naram-Sin, que o mostra como um rei divino. Avanços em astronomia e matemática, registrados em tabletes, influenciaram civilizações futuras. Palácios e templos, como os de Acádia, simbolizavam o poder do império, enquanto sua burocracia eficiente mantinha a ordem em terras distantes. A expansão do Império Acadiano trouxe glórias, mas também desafios. No Levante, Sargão enfrentou cidades-estados independentes, como Ebla, que resistiram ao domínio acadiano. Ele usou diplomacia, alianças e força militar para integrar a região, garantindo acesso ao Mediterrâneo. No Irã, enfrentou os Elamitas, povos montanhosos com culturas próprias. Sargão conquistou Susa, garantindo metais e pedras preciosas, mas manter essas terras distantes exigia recursos enormes. Internamente, revoltas em cidades sumérias, como Lagash, desafiavam a autoridade de Sargão, exigindo repressão brutal.
Apesar disso, sua habilidade em equilibrar conquista e administração manteve o Império unido por décadas. Por volta de 2154 a.C., o Império Acadiano começou a ruir. Mudanças climáticas, confirmadas por estudos arqueológicos, trouxeram secas prolongadas que devastaram a agricultura, base da economia. A fome gerou revoltas em cidades como Ur e Uma. Ao mesmo tempo, povos nômades, como os Gutis, invadiram as fronteiras, explorando a fraqueza do império. O império fragmentou-se, e os Gutis tomaram Acádia, encerrando a era acadiana. Apesar do colapso, o legado de Sargão sobreviveu em tabletes, leis e na ideia de um império unificado. O Império Acadiano foi mais que uma potência militar. Foi a prova de que a humanidade podia unir povos, criar sistemas complexos e deixar um legado eterno. Sargão, o Grande, transformou a Mesopotâmia e inspirou impérios futuros, de Babilônia a Roma. Suas ruínas e tabletes ainda falam conosco, lembrando que até os maiores impérios são frágeis diante da natureza e da ambição humana. Curioso para saber mais sobre os mistérios que cercam o passado da humanidade? Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre o assunto. Até breve!